Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a escutar o profeta deste tempo, o profeta Isaías. É um texto que nós muitas vezes ouvimos que enche o povo de esperança. Uma esperança que é a decisão de crer que Deus vai entrar na história, que vai fazer uma intervenção em favor do seu povo. Deus vem para salvar o seu povo. Nós ouvimos hoje o profeta que vai dizer: não tenhas medo, Jacó, pobre verme, não temais, homem de Israel, eu vos ajudarei. Então, a expressão que se usa para com o povo de Israel, pobre verme, uma expressão que faz ver a situação a que está reduzido o povo do Senhor, o povo de Deus. E agora o Senhor vai dizer: eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecido de dentes de serra. Veja que transformação de um verme em um trator. Um carro que pode ter a força de aplanar o caminho. E reduzirás, hás de triturar e despedaçar os montes, e reduzirás as colinas à poeira. Lembre-se que esta expressão de montes que nós já ouvimos na liturgia é para falar das nações grandes, poderosas, orgulhosas e arrogantes daquele tempo. Então o Senhor vai dizer que vai ser esse verme, o povo de Israel, que vai pegar as outras nações e vai aplanar, que vai fazer com que as nações caiam do seu orgulho. Ao expô-los ao vento, o vento os levará e o temporal o desperdiçará. Exultarás no Senhor e te alegrarás no Santo de Israel. Exultarás, te alegrarás, porque é o Senhor que vai fazer essa transformação. É o Senhor mesmo que vai tirar o seu povo do seu sofrimento e que vai restituir a esse povo a sua dignidade. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. E agora então, depois da primeira coisa, prometer transformar o verme em um carro de triturar para aplanar o orgulho das outras nações, agora Deus promete a água. Esse tema da água, eu já lhes disse muitas vezes, que é um tema importante para aquele povo que vive no deserto. Então Deus promete agora que vai dar água para o seu povo. Eu, Senhor, os atenderei. A quem? Os pobres e necessitados. Eu, Senhor, os atenderei. Eu, Deus de Israel, não os abandonarei. Farei nascer rios das colinas escavalcadas e fontes no meio dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes d'água. Farei nascer daquelas montanhas que foram aplainadas água no meio do deserto. Farei que a água possa vir para o seu povo. Duas transformações anunciadas. O verme que se torna um carro de triturar e o deserto que se torna uma terra fértil. Plantarei no deserto o cedro, a acácia e a murta e a oliveira. A mão do Senhor fez essas coisas e o Santo de Israel tudo criou. Nós vemos, meus caros, uma promessa de transformação que é algo para o povo de Israel que é sonhado, mas que também eles pensavam impossível de ser realizado. E Deus mesmo promete essa transformação. É Deus que veio ao encontro do seu povo. É Deus que veio ao encontro do seu povo quando envia o seu filho, o Verbo que se encarna em Nazaré e que nasce em Belém. Mas é Deus hoje que de novo promete a cada advento que nós nos preparamos para celebrar o Natal, mas não só. O advento nos recorda a segunda vinda do Filho do Homem. E para essa segunda vinda nós somos chamados a ter uma preparação. E o primeiro passo dessa preparação é acreditar que Deus ama o seu povo e que Deus tem o poder de vencer o mal, que Deus tem o poder de entrar na história. Essas duas coisas são essenciais no caminho de fé. Acreditar que Deus tem para conosco uma relação de amor incondicional,
mas também acreditar e ser testemunha do poder de Deus nas nossas vidas. Testemunhar essa ação do Salvador. Ora, no Evangelho de hoje, nós vemos algumas frases que Jesus disse em momentos diferentes sobre o Mateus e que João Batista, e que Mateus vai compendiar em uma sequência. Então, em verdade, eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. Jesus reconhece a grandeza deste João, o pregador do deserto, o batizador do Jordão, e vai dizer: nenhum nasceu. Ora, nem Abraão, nem Elias, nem Moisés, ninguém. Porque ele tem uma missão específica, aquele de indicar com o seu dedo que o Salvador chegou. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A missão do Batista é uma missão grandiosa e nobre, porque nenhum dos profetas antes dele anunciaram que o Messias já chegou. Todos eles, como nós vemos no texto de Isaías, sonham com esse momento e anunciam que isso vai chegar esse momento. Não são capazes de compreender o alcance daquilo que estão falando. E João Batista é aquele homem que teve que ir se transformando para acreditar que aquele seu discípulo Jesus é o Messias que chegou. Então ele se retira, enfia a viola no saco e dá espaço para que ele possa aparecer. Nós ouvimos no Evangelho de domingo a primeira apresentação do Batista. Então, este é o segundo profeta que nós encontramos no tempo de Advento. O primeiro grande profeta do Advento, pela quantidade de texto que nós ouvimos, é Isaías, desde o início. Desde o primeiro dia ferial, segunda-feira da primeira semana, estamos escutando Isaías. E no segundo domingo nos é apresentado João Batista como grande profeta, a segunda pessoa que nos ajuda a percorrer o nosso caminho de Advento. Isaías é uma esperança que não se concretiza, ou melhor, que ele não vê concretizar-se. João Batista é uma esperança que já chega ao seu termo, que se realiza em Jesus. E então, por isso, a primeira expressão de Jesus nos fala sobre a grandeza. No entanto, o menor do reino dos céus é maior do que ele, porque aquele que é pequeno se torna grande no reino dos céus. E por isso Jesus vai dizer: o menor é maior do que ele. Então, a grandeza deste João Batista. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e são os violentos que o conquistam. Ora, são em dois sentidos na mesma frase, nós vemos Jesus que usa a palavra violentos, violência. Então, qual é a violência que sofre o reino dos céus? É aquela violência anunciada por Jesus nas bem-aventuranças. Aquilo que faz com que aqueles que aderem a ele sejam perseguidos, caluniados neste mundo. Ora, mas tem outra expressão que é em outro sentido, porque vai dizer assim: e são os violentos que conquistam. Não os violentos no sentido daqueles que perseguem os que aderem ao reino de Deus, mas o fazer-se violência. Nesse sentido que todos nós temos coisas que devemos melhorar, temos coisas que devemos lutar. E para fazer essa mudança, essa conversão, é o tema da luta espiritual, nós precisamos fazer violência a nós mesmos. Nós precisamos lutar contra a nossa pequena vontade para que a vontade de Deus se manifeste em nós. São Maximiliano vai dizer que a receita da santidade é o V pequeno, o nosso minúsculo, que se iguale ao V maiúsculo, que é a vontade de Deus. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João Batista. Agora é ele que profetiza. E se quereis aceitar, ele é Elias que há de vir. Quem tem ouvidos que ouça. O povo de Israel esperava que o profeta Elias, que a tradição vai dizer que não morreu, ele um dia voltasse. Então, nós sabemos que algumas pessoas pensam que Jesus é Elias que voltou por causa disso. Então, é esse novo Elias
Elias é o símbolo dos profetas. João Batista, que é a profecia que atravessa do Antigo para o Novo Testamento, é ele que nos ensina quem é o Messias, a quem nós devemos escutar, o esposo que está para chegar. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.